Fala galera, beleza? Eduardo na área, trazendo mais um vídeo para o canal Vozes da Ilha 87. Mais um vídeo de análise pré-jogo, tá galera? Para a gente estar discutindo aí sobre a partida de mais tarde. Esse clássico que decide taça, que decide o tetracampeonato do esporte ou o encerramento dessa sequência, né? E vai estar enfrentando o Náutico nos aflitos às 6 horas da noite. Galera, a primeira partida aconteceu o 3-3. Eu já previa que poderia ser um jogo de gols. E eu falei, inclusive, isso naquele vídeo de análise pré-jogo do jogo de ida. Enfim, como é que o Náutico jogaria, deveria se comportar, os pontos fortes e fracos. E foi mais ou menos o que aconteceu. Então acho que vale a pena a gente fazer mais uma análise. Galera, fazendo a análise da partida em si, eu vou falar sobre arbitragem. Horário do jogo já falei, né? Local também. Onde o jogo será transmitido e as prováveis escalações. Além também da gente discutir um pouquinho sobre a partida em si. Né? Enfim, galera. O jogo ele vai estar acontecendo às 6 horas da noite nos Aflitos. Com transmissão do GE e da TV Globo. Então, ligou ali telinha da Globo, canal 13. Você já vai poder estar assistindo a partida entre Sport e Náutico. Certo? A arbitragem vai contar com o Paulo César Zanovelli, árbitro FIFA. O Náutico havia solicitado a arbitragem de fora de Pernambuco e foi cumprido. Trouxeram o Zanovelli, né, para apitar essa partida. E agora falando de prováveis escalações, vou começar falando da provável escalação do Náutico, tá? Vamos lá. O Náutico não deve ter mudanças no time em relação ao que foi na partida passada. Deve entrar com o mesmo time. Deve ser o Muriel, o Igor Fernandes e o Wanderson na zaga. Arnaldo e Yuri nas laterais. Samuel Félix e Wenderson fechando a dupla de volantes. Dodô de meio atacante. Vinícius, Paulo Sérgio Júnior Todinho fechando o trio de ataque. Né? E aí o time do Náutico não tem muito o que a gente analisar. É o mesmo time da última partida, bem dizer. É um time que tem uma certa qualidade, tem alguns bons jogadores ali. O Igor Fernandes, o Yuri faz um bom campeonato. O Muriel faz um bom campeonato. Né? O Dodô faz um grande campeonato. Paulo Sérgio, Vinícius, enfim. É um time que tem de certo modo, seu equilíbrio. Não tem estrela, não tem brilhantismo. Né? A turma fala muito de Dodô, de Vinícius e tal. Mas são jogadores que não têm brilhantismo, né, gente? A verdade é essa. São jogadores que cumprem ali taticamente. Tem uma certa qualidade técnica, uma experiênciazinha ali, caso de um Vinícius, caso de um Paulo Sérgio. Mas também nada de absurdo. De um Igor Fernandes, enfim. Nada de absurdo, dá pra gente ir pra cima, tá? Agora falando da provável escalação do esporte, que deve ter mudanças em relação ao que foi na última partida. Né? E aí a gente vai estar analisando. No gol, Thiago Couto. Na defesa deve vir com Marcelo Aju e Marcelo Benevenuto. Lembrando que é a provável escalação do GE, tá? Então, a tendência de realmente ser esses times aí é grande, tá? Felipe na lateral esquerda, Augusto Pussi na lateral direita. Zé Lucas e Zé Gabriel fechando a dupla de volantes. Iago Felipe jogando ali como um meio atacante, né? O Christian Barlett e Yuri Castilho de pontas e Gustavo Coutinho de centroavante. Quais são as mudanças em relação ao último time, galera? Defesa, meio-campo e ataque. O gol ele não muda, porque o Thiago Couto permanece, e aí é ponto positivo, né? Porque ele foi fundamental na primeira partida para o Sport não levar uma sapecada no primeiro tempo, a verdade é essa. Mas de resto, assim, você tem mudanças na defesa, no meio e no ataque, né? Na defesa você tem a entrada do Marcelo Aju no lugar do Benevenuto. Na volância ali, meio campo, você tem entradas de Iago Felipe e Zé Lucas no time, no lugar de Pedro Martins e Marlon Douglas, em relação ao que foi a primeira partida, tá? No ataque, a gente tem a entrada de Gustavo Coutinho e Barleta, né? Barleta, na verdade, não, né? Mas Gustavo Coutinho entra nessa partida no lugar de Zé Roberto. E aí, assim, gente, qual é a leitura que eu tenho sobre esse time? Não acho que seja o melhor time possível a estar em campo. Só que assim, galera, eu já entrei numa espiral em relação ao Roger de que o time que entrar em campo não vai conseguir corresponder da melhor forma. Então, assim, para mim, qual seria a escalação ideal? Você bota aí um Thiago Couto, um Benevenuto, um Aju, o Pulse, o Filipinho, aí você vem com Zé Lucas, Iago Felipe e Depena. Aí vem Barleta, Yuri Castilho e Coutinho ou Zé Roberto. E aí não tem muito o que a gente definir 100% em relação ao centroavante. Mas para mim a escalação ideal é mais ou menos essa. Né? Essa ideia dele de colocar Iago Felipe de meio atacante já deu errado e ele permanece insistindo no erro. Né? E aí a gente vai ver qual é que vai ser o resultado. Né? Cada jogo é um jogo, cada história é uma história, mas assim, time ideal ou não, cara, eu já tô bem, assim,
descrente, vamos colocar assim, de Roger conseguir fazer um bom trabalho no esporte, conseguir fazer o time evoluir, etc. Eu, particularmente, já estou bem convencido em relação a isso. Eu acho que hoje tem tudo para ser um jogo disputado, porque apesar de o Náutico vir de uma fase melhor, ter jogado melhor na média geral do primeiro jogo, apesar do Sport dominar mais o segundo tempo, o Náutico domina mais o primeiro. O Náutico foi mais insinuante no primeiro tempo e poderia ter goleado o Sport ainda no primeiro tempo, coisa que, por exemplo, o Sport não teria feito no segundo. O Sport não teria goleado o Náutico no segundo tempo, mesmo tendo jogando bem. Então, na média, eu acho que o Náutico foi melhor na partida, já criou mais oportunidades, teve mais lances perigosos e poderia ter saído vitorioso da Ilha do Retiro, apesar de quase sair derrotado, né? Mas assim, eu acho que é mais ou menos isso. E pra mim fica muito nessa, cara. Não tem muito esse de time ideal, porque com o Roger, pra mim, com o time ideal ou sem o time ideal, o time não vai conseguir corresponder, porque assim, na minha visão, ele tá com a incapacidade de fazer o time jogar bola, de adaptar o esquema dele pra fazer o time funcionar. Então, assim, fica muito essa questão, pelo menos pra mim, fica muito essa visão de que, cara, independente do time que entrar, o Sport dificilmente vai conseguir corresponder da forma que a gente espera. Então, assim, o Sport hoje deve entrar com esse meio campo, Iago Felipe, Zé Lucas e Zé Gabriel. O que é que eu enxergo daí? É um meio campo de marcação, né? Yuri Castilho, Barleta não são jogadores de recomposição. Então, assim, são jogadores de mais força ofensiva e menos recomposição. Gustavo Coutinho é um cara que ajuda, faz aquela pressão lá na frente. O Yuri Castilho também, o Barleta menos, mas também corre ali, ajuda e tal. Mas para recomposição, o Yuri Castilho e o Barleta, não falo do Coutinho, né? Mas o Yuri Castilho e o Barleta, eles não costumam voltar tanto. Então, eu acho que sabendo disso, o Roger ele escolheu esse esquema porque além de você ter atacantes ali mais rápidos, você meio que consegue proteger a sua defesa ali, porque você tem três jogadores com capacidade de cobertura ali do campo, né? O Zé Gabriel, o Zé Lucas e o Iago Felipe são três volantes, né? O Zé Lucas joga de primeiro, joga de segundo, o Zé Gabriel é primeiro volante, o Iago Felipe é segundo volante. Então, assim, são volantes, bem dizer, que vão formar essa trinca aí no meio de campo. Vamos ver como é que vai ser. Na última partida, o Sport ele teve muita dificuldade nos balanços defensivos, tá? Nas atacadas de lateral que o Náutico dava. Depois, no segundo tempo, o Roger ele conseguiu até corrigir, de certo modo, essa dificuldade que o Sport vinha tendo. Mas o Náutico ele atacou muito pelas laterais ali, principalmente pelo lado de Vinícius. E eu acho que é pensando nisso que ele entra com esse trio de meio-campistas, né, para tentar proteger um pouco mais ali, de repente colocando um Zé Lucas para fazer a cobertura, ou um Zé Gabriel, enfim, e ter um Zé Lucas ou o Iago Felipe ali para tentar fazer essa transição e etc. Enfim, vamos ver como é que vai ser a do time na partida de hoje, tá? Assim, particularmente é o que eu já falei, cara, eu não fico muito esperançoso. É óbvio que eu vou torcer pela vitória, mas assim, eu reconheço que é um jogo difícil. Não tô dizendo que é incapaz, tá, gente? Eu acho que é um jogo equilibrado, porque o Sport ele tem um time de certo modo de qualidade técnica, tá? É aquilo, se você pega ali na comparação com o Náutico, o Sport ainda é um pouco melhor. Pode não ser 100% melhor, ter 11 jogadores de linha melhores, mas tem ali uns 6, 7 jogadores. Se você olha pro elenco, estende até um pouco mais, que são melhores do que o Náutico, né? Só que é aquela parada, cara. O Náutico é muito bem treinado, é muito mais bem preparado do que o Sport, tem um treinador muito mais experiente. Então isso também é algo que pesa demais na hora de você analisar e tirar o parâmetro ali de fato de como é que vai ser o jogo. Mas eu enxergo que é mais ou menos por aí, tá? Deve ser uma partida que o Náutico vai para cima do Sport, vai meter pressão alta, o jogo da agregado tá 3-3, então o Náutico ele tá jogando precisando do resultado, tá? Vai jogar dentro de casa, então quer ganhar de todo jeito, não vai querer se arrastar para jogar pênalti. O Sport, por sua vez, deve jogar mais na manha do gato ali, né? Deve se defender um pouco mais, sair ali nas transições, e aí você vê um ataque mais móvel por conta disso, com o Barleto, o Coutinho e o Yuri Castilho, né? E aí a gente vai ver, né, como é que vai ser, se esse time também vai ter uma capacidade de transição, coisa que eu particularmente não acredito muito, tá? A gente fala tudo isso de marcação, de transição, de ataque rápido, mas a gente sabe que isso é teoria, porque na prática o futebol é jogado, meu irmão. Tem que ver como é que os times vão entrar em campo e como é que vai ficar essa situação do time de Roger, como é que ele vai se comportar. Porque, sinceramente, se comportar da mesma maneira que se comportou na Ilha do Retiro no primeiro tempo, gente, a gente vai levar sacode. Porque esse jogo é fora de casa. A gente jogando em casa tinha o fator torcida. Tinha o fator de estar jogando dentro de casa e haver uma pressão ali. Um respeito, entre aspas. Nos aflitos não vai ter isso. Então, ou os caras entram ligados, entram para fazer o jogo da vida e correr por dois, ou a gente, infelizmente, não vai conseguir. Né? Assim, tem bicho, tá, gente? Tem bicho envolvendo essa partida.
Os ingressos já foram 100% esgotados, tanto da torcida do Sport quanto da torcida do Náutico, desde a semana passada, antes mesmo de rolar a primeira partida. Então, assim, os jogadores do Sport eles vão ter premiação de bicho, né, basicamente. Se juntou aí pessoas de outras gestões também, uma galera de outra gestão, para poder botar dinheiro de fato nesse jogo e fazer os caras ganharem, né? Vamos ver se vão ser capazes, né, de arrancar um resultado aí. Eu espero que sim. O que eu já falei da partida, eu já falei, né? O que eu espero é que o Sport uma postura um pouco mais defensiva, o Náutico, por sua vez, propondo um pouco mais, tentando subir mais suas linhas. E aí vamos ver como vai ser o comportamento do time de Roger, né? Eu não acho que o Sport vai abdicar de jogar, tá? Mas você ganha ali até de certo modo uma qualidade com o Marcelo Aju na defesa, porque é um cara que tem uma capacidade de saída, acho que melhor do time é o Marcelo Aju, que tem mais capacidade de sair jogando. Então, assim, vamos ver e vamos aguardar para ver como é que vai ser, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso. O Sport não deve fazer muita loucura dentro de campo. Não acho que o Sport vai para cima do Náutico com tudo. Acho que terá alguns momentos que vai subir pressão, sim, é claro. Deve ser uma partida que, assim, eu acredito que na média será uma partida equilibrada, na média, né? Talvez um pouco de superioridade ali do Náutico nos primeiros 20 minutos, e aí o Sport tem que segurar, tá? Se o Náutico vier pra cima, porque deve vir, é característico dos times de Hélio. E conter esses ataques de laterais, né? Essas viradas de jogo o tempo inteiro. O Náutico ele aciona muito, os laterais eles espetam pra caramba, o Sport tem que aproveitar isso para saber lidar ali nos contra-ataques com o Yuri Castilho, com o Barleta, são jogadores rápidos. Enfim, existem algumas estratégias que poderiam ser planejadas pensando nessa partida e eu espero que tenham sido planejadas, né? Eu não quero ver desculpa. Hoje eu quero ver futebol. O Sport precisa começar a desempenhar, né? Pegou a Ferroviária, empatou em 0-0. Eu esperava um jogo fácil, o time passou, mas passou nos pênaltis. Então, assim, não pode fazer uma partida, cara, ruim e nem próxima do que fez contra o Ferroviário, que era uma equipe, assim, infinitamente inferior ao Náutico. E se fizer, cara, já sabe, né? Enfim, eu não vou ser negativo, vou tentar ser o mínimo negativo possível. Então, assim, mas eu acho que é mais ou menos isso. O Sport, eu acho que ele tem capacidade até de vencer essa partida, sim, tá? Tem que fazer um jogo valente para conseguir isso. Mas eu acredito que sim, é possível. Não, não vejo como bicho de sete cabeças, não. Novamente, o Náutico não é uma grande seleção, não é o melhor time do mundo. O Náutico, inclusive, chegou a perder pro Retrô, né, gente, né, na primeira fase. Então, assim, eu sei que tava sem Dodô, mas o resto do time era titular, normalmente. Então, assim, mostra que é um time que, assim, ele ao mesmo tempo que ele vai ao ataque, ele também cede espaços e torna possível que o adversário conquiste o resultado também. Então, assim, é óbvio que eles são favoritos, porque estão jogando dentro de casa, fizeram um primeiro jogo melhor, estão vindo mais preparados. Mas, assim, tecnicamente o Sport também não é um time que fique para trás. Então, e tem o peso da camisa, né? Então eu espero muito de fato ali uma questão de equilíbrio mesmo na partida no modo geral, que vai ser decidido, acredito que no detalhe, tá, gente? Eu acho que novamente pode ser um jogo de gols, tá? Não acho impossível, acho que pode ser um jogo de gols de novo. A maneira que o Náutico ataca, que ele se expõe, permite muito isso. E a defesa do Sport é uma defesa, vamos colocar assim, muito fácil de você furar, né? Agora com essa formatação aí e tal, porque assim, esse time que hoje que deve entrar em campo mais tarde, ele ainda não entrou, bem dizer, né? Tipo assim, com esses jogadores o time ainda não entrou. A gente já viu esse trio de volantes no meio campo, mas a gente viu com o Pedro Martins, a gente não viu com o Zé Lucas. Na dupla de zaga, a gente ainda não viu o Marcelo e Benevenuto e a Marcela Aju jogando juntos. Então, assim, essas variações aí a gente ainda tem que aguardar para ver. Eu fico meio cabreiro com Yuri Castilho, Coutinho e Barleta no ataque, porque eu não sei se é uma formatação que vai dar certo. Assim, eu sei que na teoria você tem um ataque muito móvel e veloz, mas na prática tem que ver como é que vão ser as movimentações, como é que vai ser o encaixe de marcação do Náutico. Acho que pode ser facilmente anulado, né? Mas enfim, vamos aguardar para ver. Novamente, pode ser um jogo de gols. O meu palpite para essa partida é que será 2-1 para o Sport, tá? Vou tentar ser o máximo positivo. Será 2-1 para o Sport e seremos tetracampeões do Campeonato Pernambucano. Para dar uma tranquilizada na torcida, a gente poder ter um pouco de felicidade, porque será possível, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Então é isso, galera. Pedir para que se você se inscreva no canal, se você assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu gostei também para mostrar que vocês curtem o conteúdo que eu trago. Esses análises de pré-jogo, às vezes de pós-jogo. Eu costumo trazer mais o pós-jogo quando a gente não faz lives, porque aqui também é um canal colaborativo junto do Sportcast 87 e algumas outras páginas, onde a gente faz lives e discute com vocês aí
questões de informações diárias, pós-jogo, enfim. Já teve até live durante o jogo, então assim, é interessante vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações. Também sigam lá o Sportcast 87, que é um dos canais colaborativos com Vozes da Ilha 87. E é basicamente isso daí, galera. Pedir novamente para que você fortaleça com o seu gostei, mostra que vocês gostaram do vídeo, engaje o vídeo. Se tiver uma crítica construtiva a ser feita, pode deixar nos comentários também, que vai ser lida e bem aceita. Tá? Deixe sua opinião aqui embaixo, o que é que você acha, como é que vai ser a partida. E é isso, galera. Mandando aquele forte abraço e vou ficando por aqui.